bastante cuidado com algumas coisas. Hoje eu estava lendo um livro ontem, e aí o livro é um livro até bem atual, sobre redes, mas aí uma das coisas que eu mais notei, assim, eu estava lendo duas edições acima da primeira vez que eu vi esse livro. Geralmente, os livros da área da tecnologia, quando vocês forem pegar para ler, se você pegar uma edição muito antiga, você vai ver que mudou muito, tá? E aí tem que tomar bastante cuidado, porque as coisas evoluem. E aí, assim, se você não faz o estudo, né, se você fica esperando, ali ou acha que o tanto que você já estudou é o suficiente, você tem que tomar bastante cuidado, porque, principalmente em redes, né, evolui-se muito. Então, quando você pegar um livro, olhe, geralmente, quando ele foi escrito ali, ou quando ele foi, quantas edições ele tem, tá? Porque eu já havia lido esse livro uma vez, e agora eu adquiri uma edição mais atual, tá? Então, é bem interessante vocês terem acesso a várias e diversas edições, e principalmente quanto mais nova for a edição, melhor, tá? Bom, galera, e aí, uma das coisas que nós falamos, que eu falo bastante para vocês, é que geralmente nós temos algumas repetições, né? Umas vezes, acaba-se que eu acabo tendo que falar algumas vezes do mesmo assunto. Por que isso acontece, né, galera? Por que a gente tem que fazer isso, né? Porque quando vocês não dominam um determinado assunto, a gente já está encaminhando diversas vezes para que vocês tenham um entendimento melhor. Ainda mais nesse período que nós estamos passando, nós estamos distantes, né? É mais complicado ainda, tá? Mas espero que vocês consigam entender aí. Bom, nesse livro, tenho falado bastante dele, é um dos livros mais legais que nós temos. Ele vai falar bastante sobre essa parte estrutural, né? E eu pretendo que vocês façam muitos desenhos das redes de vocês. Por que muitos desenhos, pessoal? Porque a rede de vocês, ela é muito importante, tá, gente? É muito importante você ter um conhecimento de como a rede aí da sua casa funciona. Como você faz para a rede da sua casa ficar melhor. O que você pode melhorar. Como você pode reconhecer a sua rede. Em primeiro lugar, nós temos que começar, quando você vai ter um entendimento de redes, começar a ter um entendimento da sua rede do menor possível, do menor para o maior. Então, por exemplo, você vai ter um entendimento ali de como funciona a sua rede. Eu não vou chegar e já achar que vocês vão pegar um host e dominá-lo. Isso aí seria, no mínimo, ingenuidade da minha parte. Mas só de você conseguir reconhecer a rede da sua casa, como ela funciona, para mim já é uma evolução gigante, né? E esse livro de estrutura, ele fala bem disso. Ele fala desde a estrutura de uma rede pessoal, aí da sua casa, por exemplo, igual nós estamos falando, até a estrutura de um data center. Né? Pessoal, uma das coisas que a gente já falou, principalmente no livro de número 8, é como as redes surgiram. Né? Como é que elas vieram aparecer? Né? Foi num passe de mágica, alguém chegou lá e falou, vou fazer uma rede aqui. Não é bem assim, né, galera? A gente já teve uma aula sobre isso, né? E a gente sabe que não foi bem dessa maneira. As redes, elas foram constituídas e foram, principalmente foram descritas ali, as redes de trabalho, né? Foram criadas aí para que nós pudéssemos ter um desempenho cada vez melhor. Desempenho quando eu falo de trabalho, desempenho quando eu falo ativamente de você poder configurar, tudo isso a gente vê nesse período. Então, as redes primeiro. O primeiro passo, quando surgiram as primeiras redes,
foi para a comunicação na guerra. Então, foi na época da guerra, e aí, na época dessa época de guerra, os Estados Unidos, que foi o principal investidor nessa área, né, Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro, eles investiram muito para que pudessem se comunicar melhor. Uma das coisas que é interessante de se dizer até, é que assim, pessoal, não se leva-se muito em consideração a Rússia, né, ou a União Soviética, mas uma coisa que a gente pode ter certeza é que lá nos anos 50, 60, eles tinham uma tecnologia muito boa. Até porque, galera, a Rússia, ela colocou um satélite no ar antes dos Estados Unidos. Aliás, a Rússia, ela fez algumas coisas nessa corrida espacial bem antes dos Estados Unidos, tá? Como, por exemplo, ela mandou uma cachorra, na verdade, a Laika, lá para o espaço, né? Foi o primeiro animalzinho aí para o espaço. A Rússia também, ela tinha um setor de comunicação gigante, né? A comunicação russa era absurda, né? Assim, pela tecnologia que eles têm. O problema é que depois passou o tempo, a Rússia ficou ali, vamos pôr parado, entre aspas, né? No seu mundo, né? E aí não conseguiu evoluir, né? Então assim, a Rússia, ela teve um investimento muito bom na época da guerra. Chega os anos 90, tem a abertura do capitalismo, aí não dá para segurar, né? O mundo que tinha 2 blocos, ele praticamente deixa de existir, virando um grande bloco capitalista, e alguns poucos países ainda com o desmembramento aí das repúblicas, né? Ainda conseguindo trabalhar sob a ótica soviética. Mas depois, não tanto tempo depois, o mundo acabou se rendendo aí ao capitalismo, e poucos países conseguiram se manter no socialismo. Bom, e aí os Estados Unidos, ele começa esse investimento em redes, principalmente, né? Primeiro, foi uma coisa meio que de sorte. Por que de sorte? O governo americano, ele investiu nas faculdades, né? Tinha um departamento de defesa que chamava DARPA. A DARPA criou uma grande rede que chamava ARPANET. Na verdade, ela começou pequena, ela começou com 4 computadores, e uma coisa engraçada é assim, eram 4 computadores, cada um em um lugar e cada um diferente do outro. Nós temos que lembrar, vocês tiveram isso lá na aula de hardware com o professor Renato, nós temos que lembrar que, num primeiro momento, pessoal, os computadores, a arquitetura dos computadores era totalmente diferente um do outro. Então, por exemplo, o IBM era diferente de um computador da Xerox. Tudo, sua arquitetura, seu sistema. E aí, uma das coisas mais difíceis, antes da padronização, era fazer esses computadores conversar. Tá? E aconteceu que, num tempo muito rápido, né, surgem aí mais e mais computadores, e aí o governo deixa um pouco de lado, deixa que as universidades cuidem disso. Só continua injetando dinheiro durante um tempo, até que aí grandes empresas entraram, como, por exemplo, a Xerox, como, por exemplo, a Xerox, como, por exemplo, a própria IBM, né? Então, várias empresas, a AT&T, né? Foram várias empresas ali que vieram, né, para melhorar o dia a dia né, e principalmente a evolução, né? E depois também a padronização fez com que melhorasse muito mais.
E o primeiro protocolo que tinha na ARPANET, ele chamava NCP. O NCP era o Network Control Protocol, era um protocolo que fazia o controle dos dados, né? Do envio e recebimento dos dados. Então, qual era o problema desse protocolo, pessoal? Quando ele ia carregar a informação, ele carregava toda a informação de uma vez, tá? E aí, para depois enviar. Aí, esse protocolo foi ficando obsoleto, porque uma coisa era controlar 4 computadores, outra coisa era controlar 1 milhão. Foi aí, então, que lá nos laboratórios da Xerox surge um outro protocolo, o TCP, né? Então, o TCP, que é o Transfer Control Protocol, ele é a evolução do TCP. O NCP, enquanto ele transportava todo o protocolo de uma vez, o TCP quebrava em pacotes. Junto com o TCP, surgiu o IP. O IP faz o quê? Ele coloca um número na rede, no dispositivo. Então, o dispositivo ele vira um número, tá? E aí começa a evolução, começa a se evoluir e ficar cada vez mais intenso, tá? O IPv4 é usado até hoje, né, do mesmo jeito. Eu falo que, apesar de nós termos IPv4 e IPv6, nas redes domésticas não há o porquê mudar. Porque ele funciona, ele transporta dados, ele não altera a velocidade. O IP é só numeração, tá? Agora, é evidente que para a internet não dava mais para continuar usando aquele mesmo protocolo. Por quê? Porque ele limitava a quantidade de equipamentos dentro da rede. Hoje, é pior ainda. Né? Então, hoje chegou um momento pior ainda, tá? Que fez com que surgisse o IPv6, que é o endereçamento de 64 bits, né? Fez com que a gente pudesse ter bem mais endereços. Hoje não podemos falar de dispositivos, né? Então, não pode-se mais falar de dispositivos, por quê? Porque cada endereço, ele pode ser de um site, por exemplo, ele pode ser... você pode ter 2 endereços na rede, né? Como assim 2 endereços na rede? Você imagina assim, pessoal, eu, por exemplo, eu estou usando aqui o Wi-Fi e o cabo. Pode acontecer de eu... pode acontecer, não. Acontece que eu estou usando 2 endereços. Isso não está me adiantando em nada, viu? No meu... na velocidade, as coisas assim, tá? Bom, pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício aí. Vai lá, galera. Opa.
Vamos lá, pessoal? Deu tempo aí, né? Bom, galera, então, uma das coisas que a gente discute bastante é o uso do IPv6, né? Pessoal, por que teve que se mudar a estrutura e a metodologia? Simples, tá? Eu vou entrar aqui, ó, na minha placa de rede, tá? CMD, dá um ipconfig. Se você notar o meu endereçamento de IP, é evidente que ele é um IPv4, uma versão 4. Por quê? Porque numa rede doméstica não há por que fazer um endereçamento de 64 bits, tá? Mas, então, assim, por que não há precisão? Porque, pessoal, numa rede classe C, por exemplo, que é a rede o ponto mais baixo dos IPs, você já vai ter 256 endereços. E nós já sabemos, eu já informei a vocês, que os roteadores, eles nem suportam essa quantidade, né? Eles nem suportam essa quantidade aí de endereçamento. Vamos tomar cuidado, né? Sempre falar em endereços. Nunca falar de dispositivos. Nunca falar máquinas, tá? São endereços, tá bom? Agora, na internet, surgem milhões de páginas todos os dias. Então, aí sim, nós precisamos ter um endereçamento maior, tá? Basicamente, nós usamos as classes de IPs para dizer a quantidade de dispositivos que nós vamos poder pôr na rede. Então, eu acho que daqui a algumas aulas, nós temos uma aula sobre máscara, e aí tem um exercício para vocês calcularem a quantidade de máquinas que é possível pôr na rede. É evidente, pessoal, que vou explicar certinho como é que faz a divisão. Mas, por exemplo, hoje nós, numa rede comum, se você não usar uma máscara de classe C, né, que é a mais usada, nós podemos colocar aí 254 hosts, que são endereçamento. Se você for contar, ele vai do 0 ao 255, são 256 endereços. Mas a quantidade de hosts que cabem nessa rede são só 254. Por quê? Porque um desses endereços, né, ele é voltado para a rede e um dos endereços é voltado para o broadcast. Tá? Então, por isso que no final sobram 254 endereços livres. Na realidade, nós vamos aprender que é 253, porque um também é do gateway. Então, o gateway, que no nosso caso geralmente é o roteador, ele também ele é um endereço nosso, tá? Bom, e o que quer dizer multicast dentro da rede? Multicast é quando você vai encaminhar uma mensagem para todo mundo dentro da rede. Então, por exemplo, você cria lá Vamos pegar um exemplo prático do nosso dia a dia, né? Vamos supor, pessoal, que você tem a sua ferramenta aí de envio de mensagem, né? Que nós usamos. Você quer mandar uma mensagem para todo o seu contato, todos os seus contatos. Você vai lá, cria uma lista de transmissão, né? E aí, com essa lista, você manda para todo mundo de uma vez. É o que o Multicast faz. Na verdade, nós vamos aprender que são três, né? Unicast, Broadcast e Multicast. O Ncast é para um endereço, o Unicast para um endereço só, o Broadcast para endereços selecionados e o Multicast para todo mundo que estiver na rede. Tá? Outra coisa também, pessoal, que a gente vai aprender bastante, principalmente quando chegar na parte avançada de roteador, é que existem alguns IPs que são restritos. Na verdade, esses endereços que nós estamos falando, né, não é que eles são proibidos de ser usados, né? É que
quando caso você precise utilizá-lo, né, ele daria algum tipo de problema. Mas hoje não há uma limitação, por exemplo, se você tentar pôr lá no seu roteador esse endereçamento, dele não funcionar. Ele vai funcionar normal, tá? Mas numa rede específica, ela não vai funcionar, tá bom? Bom, e quais são os detalhes do nosso IP? Ele é um endereçamento de 32 bits, quer dizer que ele tem 2 elevado a 32 possibilidades. Dá mais ou menos, nós vimos lá isso na teoria e prática, dá mais ou menos 3 milhões e meio, tá? Ele é dividido em 4 octetos. Aí uma coisa que vocês precisam lembrar, quem não lembra, uma coisa que não pode esquecer, é que a rede, pessoal, ela é binária. Tá? Então, o que quer dizer a rede ser binária? A rede ser binária, ela quer dizer que ela tem um endereçamento ali de base 2. Então, por exemplo, quando você manda uma informação para dentro da sua rede, ela converte esse número para 0 e 1 apenas. Tá? Então, ali, por isso ele é escrito em decimal pontuado. Olha ali o exemplo, ó. Se você pegar o endereço de IP, que está lá, 172.16.254.1, ele vai ser essa numeração aí, tá? São 4 octetos, ó, se você olhar aqui, cada número tem 8 binários, né? 4 octetos, né? Não pares, 4 octetos binários, tá bom? Bom, então vamos lá, algumas coisas importantes. Depois fiquem tranquilos que eu mando esse texto para vocês, tá? Cada octeto, ele pode ir de 0 a 255. Pessoal, não existe endereço de IP 256, 302. Uma vez eu estava corrigindo uma prova, né? E aí eu coloquei na prova todos os endereços de IP eram de alternativas, são 5 alternativas, em 4 tinha um número de IP maior que 255. Né? Então, era muito simples, muito fácil. Teve gente que conseguiu errar ainda. Tá? Você nunca vai existir um IP acima de 255. Tá? Por exemplo, aí, então, não existe o IP 300.001. Não existe. Tá, pessoal? O primeiro endereço é o 0000. Você pode utilizar. E o último é o 255, 255, 255.0. Esse nós não podemos usar porque ele é usado como máscara. Então, como ele é usado como máscara de rede, nós não podemos utilizar. E existem alguns números de redes, esse, igual eu falei, o 000 e o 255, eles são endereços que nós chamamos de especiais. Mais uma vez, pessoal, se eu configurar o meu roteador assim, ele não vai funcionar? Vai, mas não é recomendável. Né? O endereço de IP, ele é identificado dentro da rede. Cada host, ele é o seu endereço, tá? E uma rede ela é definida por um conjunto de hosts. Tá? E cada host é definido pela máscara, tá bom? Bom, a máscara de rede ela é endereço de IP, né? Rede mais host, tá? Então, vocês vão aprender que saber desenhar a máscara é muito importante. Por quê, galera? Porque a máscara que você usa vai definir a quantidade de hosts que você pode pôr lá dentro da sua rede, tá? Bom, e aí uma coisa interessante, que isso aí depois nós vamos fazer isso aí também lá na prática, é que
O IP ele tem várias subdivisões, tá? E o que isso, né, quer dizer? Geralmente cada servidor ele nomeia ali uma numeração específica para cada país, por exemplo, tá? Então, aí depois tem uma numeração específica para estados, e depois uma numeração para sua cidade. Por isso que geralmente você, pelo IP, as pessoas conseguem chegar onde você está, né? Bom, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Eu falei aí que pelo IP as pessoas conseguem descobrir onde você está. Tem um site que faz isso, tá? Ó, meuip.com.br. Se você entrar nesse site, ele vai mostrar o seu IP. Galera, seu IP não é o IP lá do seu roteador, tá bom? Seu IP, por exemplo, o meu é esse aqui, ó. Aqui na escola é a Vivo, né? Aqui é da Vivo, então possivelmente todo usuário da Vivo da região aqui, eles têm esse mesmo IP, tá bom? Então, quem gerencia aqui no caso é a Vivo, tá? Vamos para o nosso segundo exercício aí, pessoal, rapidão. Vamos lá, galera.
lá, pessoal? Alguma dúvida aí? Bom, então, pessoal, esse livro, a intenção é vocês entenderem bastante o conceito de estruturas de redes, tá? Não falei muito desenho, fazer muitas coisas voltadas para essa parte, tá bom? Nós vamos, o intuito é, né, passar para vocês as mais variadas formas de se configurar uma rede. Beleza, pessoal? Pessoal, vou mandar lá no grupo esse exercício de vocês fazerem para mim, para cá.